Olá, eu sou o Thiago Reis da Project Builder e hoje a gente vai falar sobre indicadores de gestão de projetos. Indicadores da gestão de projetos, ele tem por objetivo ajudar a sua empresa a tomar uma decisão e a medir a performance de uma equipe, de um projeto e de um negócio propriamente dito. Ele te ajuda a num tempo menor, poder chegar a um diagnóstico. Assim como um termômetro mede que uma pessoa está com febre e que ela está com um problema de algum tipo de infecção, o indicador de projetos ele mostra o quanto está saudável o seu projeto. Ele te ajuda com um único número você poder chegar a uma informação e acelerar o seu processo de tomada de decisão, em vez de você ter que ir lá e identificar e diagnosticar e analisar diferentes fatores para finalmente poder chegar a uma decisão. Para quem não utiliza uma ferramenta de gerenciamento de projetos, você tem dois desafios quando a gente fala de indicadores. O primeiro desafio é a questão da medição, ou seja, você tem que ir a campo para poder identificar o que cada um está fazendo, levantar os dados para poder tabular e chegar a esse número final. O segundo desafio é que, como você vai ter uma pessoa atualizando essa informação e fazendo esse cálculo, você tem um risco grande de trabalhar com números errados. E quando a gente fala de tomada de decisão, é muito importante se basear numa informação fidedigna, porque senão você pode tomar decisão baseada em fatos que na verdade não são reais, e aí que a gente entra numa cascata de problemas onde uma coisa vai puxando a outra. Para quem gerencia projetos, para quem busca melhorar a sua gestão de projetos, é fundamental ter uma ferramenta de gestão de projetos apoiando esse processo. Quando a gente usa um software de gerenciamento de projetos, as pessoas estão trabalhando já nele. Então, conforme elas evoluem as suas atividades e vão alimentando esse software, você já tem a consolidação desses dados e consegue saber exatamente, no momento, como está o projeto em tempo real. Então, para quem quer chegar à alta performance da gestão de projetos, utilizar indicadores é fundamental, mas ao mesmo tempo não adianta você definir muito bem os seus indicadores se você não tem mecanismos de monitoramento e controle que te auxiliam a chegar a essa informação. No Project Builder a gente tem uma ferramenta muito interessante que é o Project BI, que é um cockpit de projetos desenvolvido numa tecnologia de Business Intelligence sobre o Project Builder, que ajuda a diretoria e a alta gestão da empresa a tomar decisão em tempo real com dados dos projetos que estão sendo gerenciados. Uma pergunta que a gente recebe com frequência é, afinal, o que são esses tais KPIs, né? Key Performance Indicators são indicadores que mostram como é que está o projeto frente a uma determinada perspectiva. Pode ser uma informação de tempo, pode ser uma informação de custo, mas ele consolida diferentes dados para te ajudar a tomar uma decisão mais rápido. Quais são importantes na gestão de projetos? É outra pergunta que a gente recebe com frequência. A verdade é que assim, não existe uma resposta correta para essa pergunta. Existem diferentes indicadores e de acordo com o teu projeto e com o nível de incerteza que ele está inserido, você vai precisar monitorar um indicador mais ou outro. Por exemplo, empresas que trabalham com lançamento de produtos associado a datas comemorativas. O tempo é muito importante para eles. Ninguém pode lançar uma promoção de Dia dos Pais depois que o Dia dos Pais já passou. Então, monitorar, por exemplo, um SPI, ou Schedule Performance Index, que analisa o quanto o teu projeto está dentro do prazo, é um indicador extremamente importante. Para quem já trabalha num processo industrial, numa montadora, em que as margens são muito pequenas, o custo de um projeto não pode estourar de maneira nenhuma. Nesse caso, um indicador que ajuda muito é o chamado CPI, ou Cost Performance Index. Esse indicador ele calcula o quanto o teu projeto está performando dentro do custo planejado. Existem outros indicadores tão importantes quanto, mas de acordo com o teu mercado, de acordo com a necessidade ou com o nível de incerteza que o seu projeto está inserido, você vai precisar monitorar e acompanhar um indicador diferente. Bom, o desempenho do cronograma é um outro ponto crítico que a gente precisa monitorar. É só a gente olhar para o mercado e a gente ver o quanto que os projetos efetivamente atrasam. Às vezes as empresas acham que atrasa por causa de um ponto específico, mas o que acontece é que o atraso efetivo de um projeto acontece por diferentes fatores que foram impactando até que finalmente torna-se impossível cumprir a data final.
Esse vídeo não tem um objetivo de falar muito sobre cronograma, né? Cronograma é uma ferramenta muito específica e existem diversas técnicas que a gente utiliza tanto para planejar bem o cronograma quanto para controlar a sua execução de uma maneira correta. Mas toda vez que a gente olha para um indicador associado a tempo, o cronograma é um relatório muito gráfico que vai te ajudar a identificar se o teu projeto está indo como planejou e se você vai conseguir efetivamente entregar naquele prazo que você prometeu para o seu cliente. Produtividade da equipe é um outro ponto que é muito importante. Às vezes a gente fala de atraso, de não cumprimento de metas, mas o que faz com que o projeto chegue ao final e tenha sucesso é o trabalho da equipe. Então, medir e acompanhar a produtividade dos envolvidos no projeto é o que vai garantir se o projeto vai ter sucesso ou não. Pode ser que o projeto atrase, então se você conseguir de alguma maneira ganhar tempo, acelerar a sua equipe e aumentar a produtividade dela, você pode, mesmo com o projeto atrasado, cumprir o prazo final comprometido. Só vai depender de um esforço um pouco maior para tentar pagar aquele tempo que a gente ficou em atraso. Então, monitorar e medir a produtividade da equipe é essencial para o sucesso de um projeto. Para quem não utiliza uma ferramenta de gerenciamento de projetos, você vai gastar muito tempo acompanhando os envolvidos. Para quem já utiliza uma ferramenta, você não só automatiza o disparo, os alertas e os avisos para os envolvidos que chegou o momento deles trabalharem, como ainda fornece para o teu gerente de projeto uma ferramenta completa para monitorar quem está indo bem, quem está indo mal, quem efetivamente está trabalhando sério no projeto e quem a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar para desenvolver e mudar a maneira como essa pessoa está atuando. Execução do orçamento. Bom, se você planejou e calculou um custo que você vai ter no teu projeto, nesse momento o que é importante é você seguir aquela linha de base que você definiu. Durante a execução do teu projeto, você vai apropriar os custos já previstos, ou seja, dentro de uma linha de fluxo de caixa e dentro das atividades a qual você concebeu. Cada atividade possui um custo e uma necessidade de recurso diferente. Conforme você executa, você vai monitorar se você está gastando e entregando aquilo que você planejou, né? Para quem utiliza o método valor agregado, o custo é fundamental para a gente chegar à análise de valor agregado de uma atividade e chegar a esses indicadores que mostram o quanto o projeto está seguindo aquilo que foi orçado inicialmente. O estouro de orçamento é um ponto crítico que muitos projetos a gente enxerga, a gente vê aí na mídia, nos jornais, que constantemente atrasam, né? Podem ser tanto por erro de planejamento, que superestimou um custo necessário para se entregar uma atividade, quanto na execução, que acabou se gastando mais do que havia previsto, ou por uma ocorrência ou por algum outro problema de performance. Satisfação do cliente. Bom, por último, mas não menos importante do que os demais, para um projeto atingir o sucesso, o seu cliente tem que estar satisfeito. E esse indicador, ele busca medir o quanto daquilo que foi entregue atendeu a expectativa do seu cliente. Um grande problema que a gente tem na gestão de projetos é que quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem uma necessidade, quando a gente tem um desejo de algo que ainda não existe, esse negócio é muito intangível, é muito abstrato. E um trabalho que a gente tem lá no início do projeto é conseguir trazer a visão do cliente para algo que a gente consiga mensurar. No final, quando a gente entrega esse projeto, nosso objetivo é medir e saber se efetivamente a expectativa do teu cliente foi atingida, ou seja, se ele recebeu aquilo que ele esperava e se ele está satisfeito com o resultado final. A insatisfação do cliente, ela pode estar tanto associada a você ter gastado mais dinheiro do que havia planejado, a você não ter cumprido o prazo a qual você prometeu, ou você não ter entregue aquilo que o seu cliente esperava receber ao final. Essas são os três principais pontos que a gente tem conflitos quando a gente fala de satisfação do cliente. É fundamental você medir essa satisfação tanto para retroalimentar a gestão do projeto, que vai evoluir, que vai melhorar, tentando cada vez atender melhor o seu cliente, quanto para você rever os seus processos e entender se existe alguma coisa que não está sendo feita, seja durante o seu processo de iniciação, quando você captura a necessidade do seu cliente, seja durante a sua execução, que você mantém as linhas de base e a performance pré-acordada, e seja durante o seu processo de encerramento e entrega final, onde você valida efetivamente que o projeto está kit com aquilo que o cliente contratou. Bom, gente, espero que as dicas tenham sido úteis e que você consiga colocar em prática dentro da sua empresa. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre gestão de indicadores e como usar indicadores em projetos, a gente lançou um e-book que te ajuda a gerenciar melhor os indicadores e a entender como funciona essa prática.
você pode acessar o e-book aqui. Se você quer usar uma ferramenta profissional que te ajude a controlar em tempo real e ter esses indicadores de maneira mais confiável, a gente lançou o Project Business Intelligence, que é um software acoplado sobre o Project Builder que te ajuda a entender melhor a performance do seu time e a performance do seu projeto. Você pode pedir uma demonstração aqui nesse botão e nele você vai ser atendido e vai receber uma demonstração completa de como o Business Intelligence pode ser aplicado dentro da sua empresa. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar joinha e se inscrever no nosso canal aqui. Muito obrigado e até a próxima.